Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem nessa manhã fria, né? Mas eu acho que talvez não esteja tão frio que nem outros dias. Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos que estão online ou assistindo diretamente online em suas casas, quem está assistindo os auditórios das salas da Fevale aqui. Agradeço novamente a presença e sempre a parceria de todos. Então, hoje iniciamos mais uma live do projeto Inteligência Artificial. O projeto Inteligência Artificial, ele é um projeto que a gente, desde o ano passado, a gente tinha enviado um projeto para o CNPq e a gente foi contemplado para desenvolvimento de uma plataforma na qual nós poderíamos trazer conteúdo relacionado ao tema. Então, essa live aqui e a plataforma, eu convido a todos a irem nessa plataforma. Depois eu vou colocar aqui embaixo o link no qual vocês devem assistir em si. Então, gente, a nossa live é uma promoção, vamos dizer assim, né? Não é bem promoção, né? É graças ao CNPq, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, à Universidade Fevale, que nos proporcionou a gente ter estes momentos, tá? Então, hoje, nós vamos ter uma convidada ilustríssima que vem falar para nós a respeito do processamento de linguagem natural, ensinando o abecedário às máquinas. Hoje nós temos então como convidada a Blanda Helena de Mello. Ela é doutoranda em computação aplicada na linha de inteligência artificial pela Unicinos, mestre em computação aplicada pela Unicinos, na linha de inteligência artificial e processamento de linguagem natural e tecnologia em sistemas para a internet, aí no caso pela Universidade Fevale. Atualmente ela é pesquisadora do projeto Minha Saúde Digital, com foco em interoperabilidade semântica de bases clínicas da Unicinos, bem como voluntária no grupo de pesquisa de computação aplicada da Fevale. Então, neste momento, chamamos aqui para nos agraciar com a sua presença e seu conhecimento, a Blanda. Bem-vinda, Blanda, você está no ar. Oi, Rodrigo, tudo bem? Agradeço o convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho de processamento de linguagem natural. Na verdade, é o que no boom do momento, né? Os smartphones, todo mundo está utilizando e é bom saber um pouquinho do que a gente está falando. Mas você já me apresentou muito bem, então não vou pegar muito tempo do pessoal. Trabalhando com processamento de linguagem natural, a gente vê que é muito mais, que o ser humano é muito mais abrangente, a forma de aprendizado do ser humano é muito mais abrangente do que a gente imagina. Porque quando a gente tenta ensinar isso para as máquinas, a gente começa a ver qual que é a dificuldade. Para avisar o pessoal que tiver alguma pergunta, vai deixando aí no chat, tá? Que é o momento que der a nossa convidada de hoje vai respondendo vocês, tá? Então, agora é contigo, Blanda. Qualquer coisa, se tiver algum problema aqui, às vezes dá uns problemas técnicos, eu adentro. Hoje, pessoal, estou aqui de máscara porque estou estou na universidade, então estamos de máscara em si, não estou em casa. Às vezes estou sem máscara porque eu estou em casa, no meu quarto fechado. Hoje eu não estou no meu quarto, então estamos aqui. Então, Blanda, é contigo agora. Então, vamos lá. Obrigado. Então, processamento de linguagem natural e como é que a gente faz para ensinar isso para as máquinas, né? Porque na escola a gente aprende o ABC. Mas o que é linguagem natural? A gente tem que entender isso antes. É aquele texto formal, aquele texto informal, a linguagem culta, a linguagem coloquial que a gente aprende no português? Na verdade, não. Na verdade, o que a gente fala não é bem essa linguagem, mas também não é aquela linguagem que vocês aprendem na internet, que é a construção de software, não é a linguagem de programação, porque isso é uma linguagem formal, são notações matemáticas ou lógicas, né? Linguagem de programação. A gente ainda não chegou no que é a linguagem natural, mas o que é, então, a linguagem natural? A linguagem natural, ela é a forma como nós nos comunicamos com os outros seres humanos, na forma como eu estou falando agora com vocês. É a capacidade de nos comunicarmos diretamente, sem precisar uma interferência intermediária. Não precisa que alguém fique olhando para mim e traduzindo o que eu falo para outra pessoa. Nós nos comunicamos com linguagem natural do português, né? Diferente com outras linguagens, digamos inglês,
mas ainda assim uma linguagem natural. Então, como a gente ensina essa linguagem do ser humano para uma máquina que não tem a nossa bagagem de criança? Porque vocês devem lembrar que lá, quando nós somos crianças, nós temos um aprendizado primeiro de como se fala. A gente tem toda aquela enxurrada de contextos. A gente aprende primeiro o que é uma cor, através de uma maçã que é vermelha. Alguém nos entrega uma maçã que é vermelha e diz, isso aqui é vermelho. E a gente sabe que ela tem um cheiro, um aroma, a gente sabe que ela tem um peso, a gente sabe que ela tem um tamanho. E todas essas informações, tudo se resume em informações, tudo isso faz parte do que é uma maçã. E como a gente explica tudo isso para um computador que não tem nenhum tipo de sentido e, na verdade, tudo em um computador se resume a números. Mesmo quando a gente usa palavras no computador, é um número. Porque mesmo quando vocês utilizam o teclado de um computador, ele entende cada uma das letras como um número por baixo, né? Então, como é que a gente ensina esse tipo de sensação, esse tipo de conhecimento que o ser humano traz inerente nele, né? Esses vários sentidos para caracterizar um objeto? Como a gente ensina isso para uma máquina, né? O que na verdade tem sido feito até então é o ser humano, ele pensa o que ele precisa comunicar, ele prepara a sua informação e converte isso para uma linguagem que o computador entende, que na verdade até então era através de códigos, pequenas interações através de códigos, mas essa interação ainda era muito limitada, a gente tinha que definir com linguagens formais, através de linguagens de programação, até com notações matemáticas, né? Só que o que isso acarreta? Temos um computador que entende a linguagem do próprio computador, ele vai entender ali os códigos, mas quando alguém precisa receber essa informação, tem que ter um conjunto de especialistas imenso para conseguir traduzir essa linguagem de códigos para que, por fim, uma pessoa consiga entender. Então, a pessoa final, ela não entende o computador, ela entende pessoas que receberam esses códigos, que traduziram para que ela recebesse essa informação. Então, essa comunicação ainda é muito lenta, uma vez que precisa ter tantos intermediários. A gente não consegue utilizar um computador de forma mais interativa, diária, instantânea, né? Isso acarretava diversos problemas, tanto para ter um celular, né? Vocês não conseguiriam hoje fazer o que vocês fazem com o celular se eles só entendessem códigos, né? Como é que vocês escreveriam uma mensagem e colocariam um alarme, sendo que ele só entenderia zeros e uns ou códigos específicos, né? Mas o que a gente quer? O caminho ideal seria que a pessoa conseguisse entender de fato o computador diretamente. Me comunico com o computador consegue se comunicar de volta comigo, e eu entendo. O caminho correto seria eu, como pessoa, converso com o computador e ele me entende. Ele mesmo converte isso para códigos para outra máquina entender, e quando chega na outra pessoa, essa pessoa entende sem o intermediário. Ou seja, o computador fez todo o processo porque ele entendeu o que eu estou falando. Né? Então, não temos tantos passos de conversões, não temos perda de conhecimento, porque ninguém fica perdido na tradução, e a gente consegue uma conversação instantânea. Mas então vamos passar rapidinho pelo que a gente tem de história, né? Uma história em 10 segundos. A gente não podia deixar de citar Alan Turing, que é o pai da computação. Alan Turing seria o que é o Nobel para as pessoas, ou o que é o Oscar no cinema, né? Então, Alan Turing para nós é o prêmio mais relevante que existe na ciência, né? E por que a gente diz que ele é o precursor do processamento de linguagem natural? Antes já existiam algumas formas de tu trabalhar com processamento de linguagem, mas foi Turing quem fez a pergunta de $1 milhão. Ele perguntou: máquinas conseguem pensar? Isso foi um artigo escrito em 1950 que ele propunha esse tipo de pergunta. Só que quando ele pensou nesse tipo de questão, foi um artigo bastante filosófico, perguntando o que era pensar de fato, o que significava alguém pensar, e aí pensar pode ser o raciocínio, mas quando ele caiu nessa questão de o que é pensar, ele mudou a pergunta, e foi a melhor coisa que ele já fez. Que quando ele fez a pergunta de novo, ele trouxe: eu não preciso saber o que é pensar. As máquinas não precisam me dizer se elas conseguem pensar. As máquinas precisam me provar que elas conseguem copiar o comportamento humano, que é o que a gente quer. A gente quer que elas consigam fazer o mesmo que nós, que é se comunicar. Então, quando ele mudou essa pergunta, ele mudou o contexto total de como se entende o processamento de linguagem. E daí se criou o teste de Turing, que é um teste muito conhecido para se conseguir identificar
se um juiz está conversando com uma máquina ou com um ser humano. Então, eles ficam em salas separadas, um computador, uma outra pessoa e o juiz, e conversando por texto, sem imagem, sem áudio, só por texto, o computador deveria convencer o juiz de que ele era humano. Este foi o primeiro teste, até hoje é bem famoso, tem inclusive diversos congressos e competições voltadas para esse tipo de teste. Mas foi, então, o precursor dessa tentativa de trazer as máquinas próximas aos humanos e não os humanos próximos às máquinas. Não somos nós que temos que nos adaptar às máquinas, né? É as máquinas que têm que passar a nos entender. E foi nesse momento, então, que todo o contexto passou a ser visto diferente. Não temos mais só números, não temos mais só notações matemáticas, nós temos alfabetos, nós temos sentenças, nós temos palavras, tudo ao nosso redor é informação, né? Existe informação em todo lugar. Como eu disse, a gente, como seres humanos, nós temos diversas formas de captar essas informações, né? A gente recebe isso pelo tato, a gente recebe isso pelo cheiro, a gente recebe isso pela visão, porque quando vocês estão em um lugar, vocês automaticamente se situam naquele lugar. E aquilo passa a fazer parte da linguagem de vocês. Quando vocês conversam com alguém, essa pessoa tem formas de se movimentar, formas de mexer a cabeça, mexer o corpo, que vocês também interpretam. Então, tudo é informação. E foi pensando nisso que se passou a estudar as informações. É aqui uma pequena brincadeira de um professor que dizia que que de vez em quando ele sentava no lado dos estudantes dele, né? Esperando, sentava assim no lado de um pequeno grupo e começava a conversar, esperando para ver quando que esse grupo ia perceber que ele, na verdade, não era um especialista na área dele, né? Sentava no lado dos engenheiros, conversando, conversa vai, conversa vem. Bom, em 48 segundos eles descobriram que ele não sabia nada de engenharia, né? Então ele já se levantava. Quando ele sentou no lado dos linguistas, conversa vai, conversa vem, 63 segundos. Descobriram relativamente rápido, né? Sociologia, bom, já foi 4 minutos. O grupo demorou um pouquinho mais, a conversa já rolou um pouquinho mais. Críticos literários, bom, foram 8 artigos, 2 livros, e eles ainda não tinham chegado a uma conclusão se ele era ou não um especialista na área. Mas o que essa piada traz? É uma forma de ver o teste de Turing. O ser humano, inerentemente, faz essa classificação, ele está sempre procurando informações que digam novas características daquilo que a gente está vendo, né? Então, quando ele sentou perto daquelas pessoas, automaticamente aquelas pessoas já começaram a avaliar ele, seja por características da fala, formas como ele se portou em algumas perguntas. Tudo isso são partes de informações que o ser humano carrega junto com a linguagem, não é nem características apenas físicas, né? Ele se comunica fisicamente, né? E aqui, só para situar bem, a gente, com o processamento de linguagem natural, a gente está exatamente naquele limiar entre engenharia e linguística, né? A gente traz um pouco da computação para dentro da linguística e um pouco da linguística para dentro da computação. Mas o que a gente trabalha no processamento de linguagem natural? A gente divide isso em algumas etapas, as etapas clássicas do processamento de linguagem natural, né? Partes do discurso, por exemplo. A gente, quando trabalha com uma linguagem, a gente conversando, a gente não se preocupa no que é verbo, o que é sujeito, o que é uma ação, o que é uma ativa, passiva. A gente não se preocupa com esse tipo de coisa, o que é uma preposição. Porque a linguagem a gente aprende a falar antes de aprender a estrutura dela, né? A gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Quando a gente recebe uma maçã na mão e alguém me diz, olha, isso é uma maçã. Porque eu aprendo aquele tipo de situação no tato, na visão, eu tenho tantos outros sentidos para entender aquilo que a linguagem ele é uma última ferramenta, né? Mas o computador não tem essas ferramentas, ele não teve ninguém que ensinasse ele esse tipo de coisa. Então a gente precisa ensinar para ele o caminho inverso. A gente tem que mostrar para ele que as partes do discurso importam. A gente tem que dizer para ele o que é cada uma das coisas, porque quando a gente diz que uma maçã é uma maçã para ele, ele vai entender 4 letras, cada letra é um código, e é isso. Para ele não tem significado nenhum. Pode escrever banana, pode escrever pera, para ele é a mesma coisa. Números com tamanho diferente, que ele vai precisar se preocupar apenas com o tamanho para armazenamento. E quando a gente fala em reconhecimento de entidade, a gente sobe um nível, a gente quer chegar, ok, agora eu sei o que são palavras, eu sei que essas palavras são ações, ou às vezes elas recebem ações, mas eu também preciso entender o que são aqueles objetos no mundo, né?
existem definições para esses objetos, ou seja, a Blanda é uma pessoa, a maçã é uma fruta, eu tenho que definir o que são esses objetos e como eles se portam no mundo real, para que o computador também entenda o que são esses objetos, porque quando eu vou falar com ele, ele tem que saber que eu estou falando sobre um carro, e um carro não é uma pessoa, então se eu disser que um carro bateu, não foi uma pessoa que bateu, né? Então eu tenho que dar nome aos bois, definitivamente, eu tenho que ensinar para ele o que esses objetos significam e qual é o impacto disso naquele contexto. E daí a gente já sabe mais um nível, que é a correferência. Isso a gente faz naturalmente, o ser humano entende. Que é quando a gente está falando com alguém, a gente sabe que a gente pode fazer referências àquilo, né? A gente sabe que a gente começa a conversar com alguém, e daí a gente, tu lembra daquele momento? E daí aquele momento, que é aquela pequena lembrança que as duas pessoas compartilham, o computador não tem essa correferência. E daí você não consegue dizer, aquela. Para o computador você tem que dizer, aquela lembrança de 1950, onde vocês encontraram uma pessoa que estava dirigindo um carro que bateu, enfim. Você deveria dizer exatamente o que aconteceu, porque o computador não tem a correferência. Ele não sabe que aquela pessoa, essa frase, aquela pessoa, se refere ao Bruno, se refere à Betina, se refere ao Matheus. A gente precisa ensinar tudo isso, e essas correferências têm que ser criadas. E as dependências básicas para cada uma dessas palavras, por exemplo, quando a gente conversa com alguém, a gente geralmente pode colocar senhor na frente, né? A gente pode senhora, filho. A gente tem algumas relações e dependências, que as coisas acontecem juntas. A gente não começa falando pai, e daí no final da frase utiliza senhor. Não, a gente pai, o senhor, né? Então, existem algumas regras que a linguagem utiliza e a gente vai mapeando essas dependências para dentro do computador para que ele também entenda esse tipo de dependência e veja quando está sendo utilizada correta, né? Mas então, por que a gente fala que o computador aprende de outra forma? Mas é porque se vocês olharem aqui para a esquerda, o ser humano, ele recebe as informações de forma contrária ao computador. Porque o que acontece? A gente recebe a informação, a gente está num contexto, então eu estou num lugar, num parque de diversões, então a minha linguagem, tudo que eu utilizar de palavras, vai ser referente ao parque de diversões. E se eu utilizar uma palavra que tem duplo sentido, eu já estou no contexto do parque de diversões, então mas ela está falando de algo que está aqui no parque. Então eu não preciso me preocupar com todos esses significados. Então a gente começa por cima, a gente já tem o contexto, a gente já sabe do que está sendo falado, a gente já sabe de cara que existe um objeto naquele lugar. Só que o computador não tem esses sentidos, ele não tem todas essas informações, né? Porque a gente precisa começar mandando para o computador uma lista de caracteres. Daí o computador já sabe que a lista de caracteres são números, não ajuda em nada. Daí o computador tem que processar essa lista de caracteres em alguns bloquinhos, que são as palavras. Mas o que os bloquinhos significam para o computador? Só mais números, nada. Então a gente tem que ir subindo a escala de compreensão que a gente faz ao contrário. A gente ensina para ele, olha, tu vai pegar o processo para processamento, vai quebrar tudo isso em pequenas partes. Que é assim, olha, isola cada uma dessas palavras que não tem espaços, isso no português, porque em outras linguagens vai ser outra estratégia, né? Aqui a gente ainda tem o bônus do espaço. Mas a gente chega lá ao computador, tu vai ter que fazer a quebra dessa frase por espaço. Cada um desses blocos significa uma coisa. Então, divide cada um em bloquinhos menores e isola esses pontos para mim, né? E daí a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Quando ele faz isso... Opa, foi um salto aqui temporal. Quando ele faz isso, ele se prepara para não só separar os blocos, mas agora a gente já tem aqui entrando a correferência. Tá, mas quando eu falo doutor separado, não faz sentido. Quando eu falo mister separado, não faz sentido. Então ele começa a pegar correferências. A gente precisa começar a dar nome para essa galera. A gente precisa entender que quando eu tenho doutor Watson, ele é uma pessoa só. Então ele vai buscando essas pequenas referências em bloquinhos e juntando. Vai separando o que não faz sentido, como aspas que ele coloca separado e depois a gente remove esse tipo de coisa.
ou vai reunindo esse tipo de informação que é um contexto único. O Dr. Watson é uma pessoa, doutor não é algo separado de Watson nesse caso, né? Então a gente passa para análise léxica. A gente não utiliza a linguagem léxica naturalmente na fala, mas na escrita sim. Léxico é quando a gente quer chegar à raiz daquela palavra. A gente quer entender de onde que veio aquela palavra. É quase como se vocês tivessem um verbo e vocês conjugassem ele, e daí do nada vocês quisessem voltar para o infinitivo dele. Vocês têm uma palavra cerne, que é de onde veio, né? Que então essa palavra é do infinitivo, ela se conjugando toma outro sentido, vai derivando daquele sentido original, mas como ela deriva, ela não deixa de ter aquele sentido do infinitivo. Então vocês podem voltar ao cerne, descobrir o que o cerne significa e utilizar esse cerne como mecanismo de busca. Bom, agora eu tenho uma forma de encontrar uma palavra que quando conjugada se transforma em 15, mas eu tenho uma palavra que vai virar essas 15, e essa uma palavra que vai me ajudar a trabalhar nos dicionários. Então o computador já tem aí um caminho, onde é que ele pode ir, né? Já tem como se situar. E então ele vai conseguir relacionar essas variantes morfológicas que eles comentam. Eu consegui pegar o cerne, beleza. Então toda vez que tiver esse cerne, ele vai ter lá um mapa, um dicionário de tudo isso que acontece. Quando tiver esse cerne, bom, ele pode se transformar todas essas variantes. Então eu sei que quando isso acontecer, tudo isso aqui significa a mesma coisa, ou próximo disso, ou pelo menos no mesmo contexto, né? Então a gente parte para uma análise sintática, mas agora que eu já sei que eu tenho que dividir as palavras em blocos, que esses blocos não são só números, que eu tenho que deixar eles algumas letras juntas, né? Que esses blocos às vezes têm correlações, então às vezes as palavras que vêm antes significam alguma coisa dentro da próxima palavra, que é o caso de Dr. Watson, né? Então, agora que eu já fiz esse agrupamento, eu tenho que tentar entender qual que é o papel dessas palavras dentro da minha frase, que às vezes ela indica uma ação, às vezes ela vai receber uma ação, às vezes ela é só uma palavra que vai situar em algum momento do aquele espaço a pessoa que está lendo. Então, eu tenho que começar a trazer essas pequenas informações para um único lugar, para que o computador consiga entender que eu não estou só dando pequenas palavras que são números. Eu preciso começar a agregar valor àquelas informações, né? E então a gente começa a cair um pouco na semântica, que é o estudo dos significados. Beleza, eu separei todo mundo em bloco, eu já sei que eu não posso dividir assim, ela louca, eu tenho que manter um pouquinho junto as coisas, né? Porque algumas palavras nasceram para ficar juntas. Eu também já sei que algumas palavras elas têm uma atividade, elas podem ser alguém que faz, elas podem ser alguém que recebe. Agora eu tenho que entender como que essas palavras vão se tornar vão receber significado, né? Esse tipo de relação ele é conhecido como conhecimento ontológico. Isso é bem filosófico, né? Quando vocês estão conversando é aquela brincadeira que a gente fazia antigamente, que era você dar uma palavra e daí a pessoa seguinte tinha que dar uma palavra relacionada à sua palavra. Então você ia fazendo aquele infindável jogo que era pegar palavras relacionadas. Só que esse tipo de coisa o computador não tem. O computador até pode saber que fruta, que maçã, banana, pera, é tudo a mesma coisa. Todo mundo é fruta, porque a gente pode dar esse dicionário para ele. Mas a gente não consegue ter uma relação direta dizendo que o mercado está relacionado com o agricultor, que está relacionado com quem planta, que está relacionado com quem vai comprar. Esse tipo de relação mais ampla é um pouco mais difícil de conseguir deixar para o computador, porque ele não tem essas milhares de conexões que nós passamos a vida inteira fazendo esse tipo de conexão. O nosso dicionário é imenso, né? Mas o computador não tem. E esse tipo de coisa, além de gerar essas milhares de informações, esse dicionário gigantesco que é o cérebro humano, o computador ainda precisa aprender a tratar as ambiguidades, que é, como eu falei do parquinho, eu estou no parquinho, então se a pessoa me falar de algodão doce, é diferente de a pessoa me falar de algodão doce numa farmácia, né? Que pode ter algodão doce, mas algodão daquele para higienização. Se eu estou num parquinho, eu sei que algodão doce, que é para ser comido, que é uma sobremesa. Então a gente tem esse conhecimento de contexto que nos situa
e ajuda nas ambiguidades. Então, aqui tem uns exemplos. Se tu passa para o computador, gosto de laranja, é uma ambiguidade que o contexto pode te ajudar no ser humano. A pessoa está com uma laranja na mão, gosto de laranja. Ou a pessoa está com uma blusa laranja, gosto de laranja. O nosso contexto muda tudo. A gente está com a visão da pessoa, a gente está observando o que ela está carregando. O computador não tem. Então, como a gente ensina esse tipo de contexto e desambiguação para o computador, né? E é isso que a gente traz com a semântica, a gente traz relações semânticas. Se eu estou falando de fruta, então eu estou falando de maçã, então a maçã pode ser laranja. Esse mapa de relações é a semântica, esse mapa de relações que o ser humano faz naturalmente. Ou um outro exemplo, a gata da sua amiga esteve em minha casa. Totalmente ambíguo, porque se você não tem o contexto, o que geralmente o ser humano vai ter, porque ele está conversando com alguém sobre um animal, mas o computador não tem esse mesmo contexto, né? A manga amarela, mesma coisa. São frases muito comuns, que geralmente a ambiguidade é resolvida pelo contexto, pelo aquele cenário que tu está, e o computador geralmente não consegue trabalhar isso muito bem, porque imaginem que vocês tenham um dicionário, que é o que o computador tem, um dicionário de como aqueles de papel que a gente utiliza na escola. O computador tem lá que laranja significa fruta, mas ele também tem lá que laranja significa cor, e enfim. Como ele vai saber qual dos significados ele precisa escolher, né? E é esse tipo de decisão que a gente ensina para ele utilizando semântica, informando quais as relações que aquelas palavras podem ter, fora o contexto original, né? Não é só o significado direto, né? A gente tem que dar um significado de relações para que ele consiga se situar. E por fim, a gente chega naquele mais alto nível, que é a pragmática, que é a correferência que a gente faz instantaneamente quando está conversando com alguém. A gente, mas aquela pessoa, o computador não sabe o que é aquela pessoa. Né? Ele não tem como conseguir buscar esse contexto, porque ele não tem esse tipo de informação. Então, a gente tem que ensinar para ele como que funciona a pragmática. Que na minha frase, o João Pedro jogou futebol, e ele ontem, esse ele, para ele, para o computador, a palavra ele é só mais uma palavra. Como ele vai saber que, para ele, este momento que ele citou ele, é aquela primeira pessoa da frase? Esse tipo de correferência, esse tipo de referência é chamado de pragmática. A gente tem que ensinar isso também. Aqui um exemplo rapidinho do que é pragmática, né? Ele vai tentar pegar... Eu tenho lá um texto do que temos hoje, né? Hoje já está muito avançado. A gente tem um texto e ele vai estudar aquele contexto, aquele parágrafo, para tentar buscar onde a informação questionada existe naquele texto. Então, vai buscando correferências. Ele faz todo aquele processo. Separa em palavras, depois em pequenos blocos que fazem sentido, depois em pequenas sentenças que têm correlações. E então, quando ele chega por fim, agora todo mundo... Agora eu sei que existem pessoas nesse texto. Eu sei que quando ele faz correferência é a primeira pessoa e a segunda pessoa. Eu sei que quem está agindo naquela frase é tal pessoa. Então ele vai fazendo essas pequenas correferências e consegue chegar à resposta. E o que isso nos traz um pouco, né? Existem algumas bibliotecas que podem nos ensinar isso. E não só de análise de texto existe, mas algumas das aplicações é também análise de sentimentos, que cai exatamente naquele processamento básico inicial, que é, eu ensino para o computador, a gente tem diversos sensores, né? O ser humano tem diversas formas de captar quando a gente está triste, né? Que é desde o olhar, desde a forma de a pessoa se portar. Quando a gente está mais triste, a gente está mais encolhido, né? Tudo, movimentos, fala mais rápida, fala acelerada, fala devagar. E o computador não. O computador, ele tem palavras. Então, quando tu diz que tu está feliz, ok, ele tem um entendimento positivo, porque ele faz um cálculo e analisa quantas palavras positivas foram utilizadas naquela sentença, né? Então, se refere a um estado positivo. Eu estou feliz, feliz é positivo, né? Agora, quando eu digo eu não estou feliz, a única coisa que ele sabe é que existe um termo que puxa para baixo, um termo negativo. Então, ele vai considerar que talvez não seja um sentimento positivo, porque tem uma palavra que é o contrário.
Mas existem os problemas dos falsos positivos. Porque quando você diz que eu não estou com raiva, não é ruim. Mas existe o não e existe a raiva. Existe uma dupla carga negativa na minha frase, que o computador não vai conseguir entender, porque ele interpreta ainda palavras a palavras, né? Então, como eu vou ensinar para ele que quando eu digo que eu não estou com raiva, que eu tenho duas palavras negativas, duas cargas negativas, que não é uma frase negativa, na verdade é positiva, né? E foi pensando nesse tipo de situação, de análise, de correferência, que a gente percebeu, opa, não vai dar. A gente não pode analisar a linguagem por palavras, porque o ser humano não pensa assim. O ser humano pensa por contexto. Ele tem uma correferência, tem um dicionário imenso, tem um dicionário de referências na cabeça que é gigantesco. Então, como que a gente ensina isso para o computador? Porque a gente não pode trabalhar apenas com palavras, né? E foi então que a gente começou a cair em algumas abordagens, que é o PLN, o processamento de linguagem natural, ele é um campo da inteligência artificial. Ele trabalha com a linguística computacional e lá no início era baseado em regras. Os primeiros estudos, né, eles eram manuais, completamente manuais. Tu dizia lá que era sujeito, predicado e era isso. As regras tinham que seguir aquele escopo para que se conseguisse entender. Então, ok, se eu faço um programa e ele segue essa regra, funciona, mas não é linguagem natural. A gente quer poder se comunicar com o computador sem que a gente tenha que ter um intermediário. A gente não precisa ter um estudo prévio. Eu não preciso estudar o que o computador vai me responder para saber o que ele está falando. Senão não é linguagem natural. Então, os sistemas baseados em regras tinham esse problema. A gente tinha que ter alguém intermediando, alguém fazendo as regras, o que era oneroso demais. Ou seja, imaginem a linguagem portuguesa, que ainda assim tem regras muito boas, já definidas, mas vocês têm que fazer exaustivamente todas as regras para poder se comunicar. Isso se tornou impossível. E os primeiros passos para mudar isso vieram com Turing, quando ele, em 1950, não, a gente tem que tentar mudar isso, né? Turing trouxe essa primeira ideia de inteligência artificial e começar a trabalhar de uma forma diferente. E daí foi se começando a cair em machine learning clássica, né? E um pouquinho depois, foi o grande boom, na verdade, veio com Thomas Mikolov, que trouxe em 2013 Word Embeddings, que daí, ok, agora a gente não vai trabalhar mais só com palavras, a gente vai trabalhar vai ser uma lista de palavras que tem uma correferência e a gente vai entender. Então, o que é essa abordagem de regras que eu estou falando? Mas era oneroso, porque o que acontece? Ali eu tenho uma frase de exemplo. Blanda Mello tem um CPF, nasceu em 1993 no Hospital São Rafael, Novo Hamburgo. Bom, eu tenho um nome, uma pessoa, eu tenho um código, eu tenho um ano, eu tenho um local, o Hospital São Rafael, eu tenho uma cidade. Mas o que acontece quando a gente tem regras? Eu peguei aqui o mais comum, que antigamente não, porque ainda se utiliza, mas era uma prática de regras. Expressão regular, a gente vai dizer, olha, pega todos os números para mim que tem, de 1 a 9, e mapeia para mim, porque essa informação eu vou usar para X coisa. Então, ele vai pegando cada uma das partes daquela sentença, definindo um padrão, ou seja, o padrão aqui é que o número vai de 1 a 9, separando aquele número, vendo quantos caracteres tem, porque o meu CPF tem 11, então ele é CPF. Aí o ano tem 4, então quando vem 4, opa, então é ano. E vai separando. Depois ele vai pegar os radicais. Ok, nasceu em um lugar e esse lugar é uma cidade. Então ele vai separando radicais, que nasceu, ele veio de algum lugar, separa aquele momento. No hospital é um lugar, então ele vai separar isso manualmente, né, definindo cada um dos padrões, e a cidade como sendo um lugar específico. Mas essa abordagem de regras, quando caiu por terra, ela resolvia muitas coisas, resolve até então, porque dados padronizados ainda podem se aproveitar muito de expressões regulares, é extremamente comum, ainda mais alguns dados como de sensores, que é extremamente padronizado, você pode utilizar expressões regulares. Mas para a linguagem humana, isso é um pouco complicado, porque a linguagem humana, uma hora a gente fala de um jeito. A gente tem a linguagem formal, a gente tem a linguagem informal, que é, às vezes, quando eu estou apresentando, falo de um jeito mais formal, às vezes, quando eu estou conversando, mais informal.
E essa alteração de contexto só numa frase já destrói o padrão. E a abordagem clássica de machine learning, ela tira esse mapeamento manual. Opa, não vou mais fazer nenhuma regra. Agora eu vou pegar a minha frase, vou transformar numa matriz, que é essa estrutura de dados aqui no lado, que tem uma sequência de números dentro de um colchetes, que a gente chama de um array. E daí a gente faz essa pilha de dados em sequência dentro de colchetes, é uma matriz. E quando a gente faz isso, a gente diz para cada uma daquelas, a gente tem a frase, para cada uma daquelas informações eu digo qual daqueles números corresponde à palavra que eu quero, assim eu sinalizo para o meu computador. Olha, nessa frase aqui, Roma, Paris, Itália, França, a primeira vez, o primeiro número significa Roma, o segundo Paris, o terceiro Itália, o quarto França, enfim. Vou dizendo tudo que significa, porque eu tenho que transformar em números para o computador, porque, afinal, ele tem que entender do que eu estou falando, mas ele também tem que entender que aquilo que eu estou falando significa algo, e eu tenho que saber o que significa depois. Então, a gente tem uma perda de significado interno, porque, mais uma vez, a gente separou as palavras. Aqui já é outra forma de trabalhar com as coisas, né? A gente trouxe separação de palavras, mas a gente trouxe para o mesmo contexto. A gente tem todo mundo junto, mas eu separo ainda o que cada uma das coisas significa. Só que aí eu tenho lá uma frase gigantesca, que tem um texto imenso, e daí cai por terra, porque a minha capacidade de armazenamento é limitada ao computador que eu tenho, né? Então, fica complicado. A capacidade de criar relações. Mais uma vez, eu não tenho como dizer que a fruta se relaciona com a padaria, porque é lá que tem uma fruteira, e na fruteira vai o agricultor que leva a fruta que ele plantou. Então, essas relações ainda não existem, eu só tenho um lugar específico de cada palavra, e eu sei que essa palavra tem um significado, mas não suas relações. E o tempo de processamento dos dados para uma resposta. Se o computador tivesse a nossa capacidade de processamento do ser humano, seria tranquilo. Mas o que acontece? A gente não pode ir lá botar todas as palavras, todas as relações no computador e esperar que ele processe isso em um tempo hábil para que a gente, o ser humano, receba uma resposta. Senão a gente vai lá, faz uma pergunta para o computador. Uma semana depois ele te responde a pergunta, porque daí ele procurou em todo o cenário de dados que existe no mundo, trouxe a resposta certa, mas uma semana, um mês depois. E é por isso que a gente caiu na abordagem de Deep Learning, que traz ontologias, que é a forma como se relaciona um conhecimento, que é essa semântica que eu comentei. Ontologias é uma abordagem de árvores, que vocês podem imaginar que ela vai criando lá. Fruta significa que vem do campo, que tem um agricultor, faz esses relacionamentos do ser humano, simula esse tipo de relacionamento para a gente conseguir colocar no computador. Redes neurais, que o professor Juliano já deu uma introduzida do assunto para vocês, que é conseguir trabalhar com pequenas quantidades, com algumas quantidades de dados e conseguir predizer algumas informações a partir do que eu ensino. Então, estou dizendo para o computador que eu tenho muitas informações, que eu tenho como dar para ele um cenário de texto para ele aprender. Não precisa mais pegar e ficar dividindo as informações, mas eu preciso que tu aprenda as informações com relação. Então, o que ele fez? Ele pegou, a gente pega vários textos na rede neurais, a gente ensina as relações dessas informações que, quando acontece, vem uma fruta, a fruta está relacionada com o campo, e essas pequenas relações, cada uma das formas diferentes de falar frutas, a rede neural vai adicionando no seu modelo linguístico. E essas relações, quando essa palavra vier com essa outra palavra, o computador já sabe. Então é nesse contexto. E é essa bolsa de palavras que a gente chama, que ele vai criando uma contextualização, que é o que temos hoje. E aqui temos um exemplo de algumas técnicas, principalmente a nível de palavras, né, que ele vai trabalhar, como a gente comentou acima, palavras especificamente, mas o que a gente quer realmente é que ele trabalhe a nível de contexto, que é um pouquinho nessa situação da direita mais embaixo, que é algumas palavras, quando elas acontecem, elas estão próximas de algumas outras palavras. Então, quando essa palavra acontecer, as chances de que seja tomate, mamão,
banana esteja relacionada com maçã é muito maior, porque elas estão próximas. A proximidade começa a ser o contexto dessas informações. E é assim que a gente vai conseguindo trazer um contexto para dentro de PLN. Mas o novo mundo, ele tá trazendo coisas novas. O Google agora, na verdade, se vocês forem pesquisar, vocês antes, eu não sei se vocês pegaram isso ainda, mas a gente, para fazer pesquisa, tinha que cuidar assim, como é que se faz uma pesquisa específica? Quero aquele assunto específico. Tu tinha que saber a palavra que era utilizada para aquilo. Não, tu não pode chegar lá, oi Google, como é que se faz para fazer bolo? É muito aberto, né? Tu não consegue especificar. Tu sabe o que tu quer dizer, mas para uma pesquisa, tu precisa dar as palavras-chave, precisaria conter lá bolo de tanto tempo, especificar exatamente. O contexto não existia. Hoje já é diferente. O Google, já a partir de 2017, 2018, já trouxe pesquisas contextualizadas. Então, às vezes, vocês pesquisam um lugar que não tem nada a ver com. Vocês pesquisam o nome de um restaurante, por exemplo, entende que aquilo é um restaurante, ele traz uma infinidade de restaurantes, e daí lá no final, digamos que ele traz o mercadinho, porque o mercadinho também serve comida, e essa relação ele fez sem que tu tivesse que dizer que também aceitava o mercado. Então, o Google já foi trazendo essa questão de, vamos trabalhar com contexto, porque as pessoas, elas inerentemente trabalham com contexto. E os computadores precisam se adaptar ao contexto. E aqui um exemplo rápido de como está hoje. Nós temos hoje o modelo BERT, que o Google utiliza, que é só a nível de conhecimento e curiosidade. O BERT ele é chamado de Transformer, e um Transformer, o que ele faz? Ele não vai trabalhar apenas com a referência que a gente viu lá em cima, do Dr. Watson, que era da esquerda para a direita. Ok, então agora eu vou ler o texto da esquerda para a direita. O computador já entendeu que a gente faz isso. Então, ok, Doutor e Watson, eles estão separados, mas eles significam alguma coisa juntos. Então, beleza, separei esses dois. Próximo. Doutor Holmes, ok, já entendi que tem que casar esses dois. Mas, ok, da esquerda para a direita. Então, a minha referência ainda é quem vem antes pode se referenciar com quem vem depois. Agora, eu ainda não sei identificar quem vem antes. A pessoa que eu vi lá na frente se relaciona com a pessoa lá atrás. Mas o Bert, ele trouxe a correlação bidirecional. Então, agora sim, eu vou pegar, ok, Dr. Watson se relaciona com o Dr. Holmes e também se relaciona com o final, com a última coisa lá no final, que é resolução de crimes. Eu vou juntar essas 4 situações e vou dizer, isso é um contexto. E eu aumentei a minha linha de relações. E agora, sempre que acontecer de ter Holmes, Watson, crime, investigação, eu sei que, é esse contexto. Então, a gente vai trazendo esse tipo de informação, agrupando, só que a forma como a gente ensina o computador é fazendo essas relações pelo que a gente já ensinou, pelo que a gente já tem. A gente pega muitos dados, passa para o computador, ele vai fazendo esses pequenos mapeamentos automáticos, não mais regras, não esqueçam, agora a gente trabalha só com coisas automáticas e vai mapeando essas relações em diferentes momentos que elas acontecem. Quando ela voltar a acontecer numa busca, o computador vai lá, esse contexto com esse tipo de informação é esse aqui. E a gente tem, então, uma bolsa gigantesca de palavras que vai ajudar a identificar esse tipo de situação. Mas onde se usa isso? Ainda não consegui me situar, né? Mas vocês, na verdade, estão rodeados de processamento de linguagem natural. Tem geração de linguagem natural quando vocês conversam com Alexa, Google, aquele Assistant. IBM Watson, que é uma aplicação da IBM muito para frente, assim, já quanto a conversação. A Apple com a Siri. Então, você já tem isso diariamente, vocês às vezes nem percebem. Chatbots, vocês também já estão acostumados com entrar no site, tem um chatbot. Chatbot ele já traz uma performance um pouquinho mais retrocessa, porque ele trabalha com perguntas um pouco mais rígidas, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Perguntas e respostas, existem softwares desenvolvidos apenas para resolver perguntas e respostas. Você dá um texto
e ele analisa aquele texto e, baseado na sua pergunta e como ela se relaciona com aquele texto, ele vai tentar procurar as respostas ali. Resumo automático, que é muito comum você ter um texto imenso e você querer fazer um resumo daquele texto apenas com pequenas palavras centrais, né? Ele vai identificar no texto qual que é o assunto principal e vai pegar aquele parágrafo específico, qual que é o ator ou quem está recebendo a ação e vai trazer aquelas pequenas partes para um resumo, né? A extração de informação, que é o que a gente viu antes de eu tenho um texto que eu preciso extrair os documentos. Então, eu vou buscar exatamente aquela informação no texto e pegar para mim. Recuperação da informação, que é buscando, digamos, num banco de dados, eu tenho inúmeras informações, só que elas estão bagunçadas, embaralhadas, e eu tenho que fazer a recuperação dessa informação com qualidade e análise de sentimentos e classificação de documentos, que a gente viu lá em cima, que é tentar identificar alguns sentimentos dentro de um texto. Não estou dizendo só positivo. Se vocês lembrarem, na época das eleições do Trump, teve esse tipo de abordagem. O pessoal começou a ver, nossa, essas foram as eleições com mais discursos de ódio que já aconteceram. E foi com esse tipo de técnica que se analisou esse tipo de coisa. Analisando, às vezes, o Twitter do presidente Trump e buscando por discursos de ódio ou respostas agressivas, violentas, fazendo, então, uma análise estatística. Olha, apareceu tantas vezes a palavra ridículo, tantas vezes a palavra ruim, má administração, enfim, N palavras negativas, e daí em cima disso, se fez a análise, ok, apareceram 100 vezes tal palavra, apareceram 100 vezes tal palavra, e com o contexto dentro do perfil do Trump, na época de eleições, se conseguiu chegar a esse contexto de as eleições mais negativas e que propuseram o ódio nos Estados Unidos. Algumas aplicações daí de geração de linguagem natural, que é uma área de aplicação do processamento de linguagem natural, né? E uma abordagem muito comum. A gente não pensa, quando a gente vai falar com alguém, que a gente tem que planejar. Eu estou falando aqui, eu não tenho que planejar o que eu quero dizer, não tem que ter um discurso extremamente escrito, mas o computador, ele precisa saber antes o que ele vai dizer, qual que é a informação que ele quer passar exatamente, né? Tem que ter um roteiro. Ele precisa saber, ok, eu sei o que eu quero dizer, quero falar sobre futebol, mas como eu vou dizer? Quais as palavras que eu tenho que usar? Não posso falar como se estivesse conversando com o presidente, ninguém vai entender, as palavras são muito difíceis. Então eu tenho que fazer esse planejamento de como eu vou dizer. E depois, como eu vou estruturar? Isso vai ser palavras soltas, isso vai ser um texto, um parágrafo. Então eu tenho que dizer para ele, olha, monta dessa forma e daí sim tu consegue enviar, né? Esse é o cerne das aplicações de geração de linguagem natural. Eu tenho que pensar o que dizer, então lá tem o meu background de conhecimento. Eu tenho que pensar como dizer, eu quero dizer com palavras formais ou informais. Eu tenho que pensar como eu vou estruturar essa informação, se eu já sei o que eu vou dizer e como eu vou dizer. Algumas aplicações de sistema de diálogo, que é aqueles chatbots que vocês estão super acostumados a ver em sites, mas o primeiro chatbot ele veio lá em 1966, conhecido como Elisa. A Elisa, ele veio com a proposta de ser um psicólogo virtual, né? Só que o que acontece? Como vocês podem ver ali, é um código bem rígido, né? Tem ali um padrão de regras, eu boto algumas perguntas ali, e quando a gente vai fazer uma pergunta naquele tipo de regra, ele busca palavras-chave. Então, ele é um pouquinho mais retrocesso, né? Então, ele vai buscar, a pessoa perguntou alguma coisa específica sobre PLN. E daí eu sei que quando ela pergunta sobre PLN, eu tenho que responder, ok, vamos estudar principalmente linguagem natural. E daí ela te respondeu, tá, então me manda alguns sites. Daí ele vai na outra regra que diz, quando ele perguntar sobre sites, eu tenho que responder isso. Então, é uma cadeia de regras, como a gente viu anteriormente, que eram que os chatbots implementavam inicialmente. Sistemas de diálogo também estão presentes na Cortana, Google Assistant, Siri, Amazon Alexa, porque não só de conversação,
mas também vocês podem fazer perguntas e podem fazer alguns diálogos, e ele tem esse tipo de estratégia junto, né? Esse tipo de aplicação, Google, Microsoft, Amazon, Apple, eles vão trazendo uma bagagem infinita, né? Não é só uma forma de processamento de linguagem natural. Eles trazem, tem geração de linguagem, tem sistema de diálogo, tem análise de sentimentos, né? Então, e aqui alguns exemplos para vocês fazerem algumas práticas, já indo para o fim. Esses sites, eles trazem assim, eles têm a implementação do processamento de linguagem natural, e vocês podem entender como que eu trouxe ali em cima, né? Ele vai te mostrar quais os processos de partir uma sentença, como identificar o que cada uma das palavras significa, como fazer análise dos sentimentos, ele traz, e o último link traz como montar um chatbot para vocês, informando regras, que eu sugiro que vocês brinquem um pouco, que vocês vão definindo as pequenas regras e ele vai ensinando vocês, vai aprendendo como responder essas questões, né? Aqui algumas leituras complementares para vocês conseguirem, se você tiver interesse, aqui tem uns sites muito bons que vocês podem ir do básico ao médio e quase avançado, se com dedicação aí você consegue. Acho que eu já quase me estourei no tempo. Oi, Blanda, capaz, foi uma fala muito legal em si, tá? Não sei se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, coloca ali no chat. Eu vou tirar, não sei se tem algum slide, senão eu vou remover aqui a apresentação, aí fica só nós dois na tela. Tem o contato, tá. Quem quiser, eu consigo te ver. Consegue me ver. Então, o pessoal aí também que quiser também para além, né, da live de hoje, quiser entrar em contato com a Blanda aí, tem o contato. Parabéns, Blanda, pela apresentação. Obrigado por estar hoje, disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Ali durante a live, eu digo que eu sou meio assim, trancado com a questão de tecnologia em si de internet, né? Eu sei programar um videocassete, então eu me sinto videocassete 4 cabeças em si, né? Então a gente está evoluindo ali. A questão o pessoal perguntou a questão do Google Translate, tem alguma coisa a ver o Google Translate? Entra em alguma forma da linguagem natural? As máquinas de tradução foram praticamente a primeira aplicação de processamento de linguagem natural, porque daí tu tinha os pequenos dicionários, cada uma das palavras e as diferentes línguas. Então foi praticamente um dos primeiros momentos que eles começaram a desbravar assim, processamento de linguagem natural. Eu ainda quero comprar um Alexa. Eu vi que tu falou do Alexa, eu acho o Alexa incrível. Eu vejo algumas pessoas têm aquelas caixinhas ali, o negócio, e a interação, eu fico apavorado com tu fala, Alexa, tal coisa, e é incrível que, tipo, às vezes tu fala uma coisa não exata para ela e ela dá um jeito de buscar. Tipo, e parece que dá a entender, parece que tá aprendendo, né? Tu vai falando com ela, parece que ela tá aprendendo com as tuas indicações. Daqui a pouquinho é basicamente botar ali conversando com um amigo ali. É a Alexa. Esse mapa de relações, a gente brinca assim que o cérebro humano é uma coisa incrível, né? Porque a gente tem tantas relações que às vezes uma palavra faz tu lembrar assim de um flashback imenso, e trazer isso para a máquina é um negócio assim assustador. Então, que nem eu falei, tu vai pegar, vai montar linhas de relações, vai montar dados que geralmente trabalham juntos, vai tentando mapear as formas que tu consegue de manter esses casamentos para quando acontecer, opa, então é esse aqui. Porque de outra forma tu não consegue, né? Tem que cuidar ali do que tu pergunta para Alexa. A Alexa pode ser muito sincera. A Alexa está evoluindo ali. Eu vi uma vez o pessoal fazendo um comparativo dos primeiros modelos com os agora. O negócio tem evoluído muito rapidamente, né? Essa questão de aprendizado da tecnologia em relação à inteligência artificial. Eu sou da área da saúde em si, né? Tenho aprendido muito até participo desse projeto. Não sou exatamente da área de tecnologia, mas tenho aprendido bastante sobre inteligência artificial e tenho ficado
cada vez mais, Alucinante. assim, ó, exatamente, começa a acreditar na questão lá da Skynet, Terminador do Futuro, o negócio ali, porque as máquinas cada vez mais têm tido importância em todas as áreas, né? Por exemplo, a área da saúde, questão de diagnóstico. Hoje, no diagnóstico, a gente já tem equipamentos que aprendem através, tipo assim, tem equipamentos de diferentes empresas, hospitais, e tu vai municiando com resultados em si ali, ele vai aprendendo, mandando por uma nuvem em si, e o equipamento cada vez consegue reconhecer determinadas estruturas, isso, aquilo que um olho humano já não consegue verificar. Então, também o pessoal tem às vezes um pouco de receio com essa questão, mas também vem para ajudar, né? Vem para ajudar, vem para potencializar determinadas coisas em si ali. Então, na medida que for aumentando o poder computacional, a gente vai conseguindo ver o quão incrível pode ser, né? Uhum. O pessoal ali comentando ali no chat ali, te parabenizando pela live, alguns falando o que já conversou com o Google, o que ele respondeu. Se vocês ainda não xingaram o Google e ele respondeu de volta, vocês têm que fazer isso. Porque a Siri se xinga, ela xinga de volta. A Alexa, se tu xinga, ela te xinga de volta. Então, ó. Eu não sei, eu nunca vi. Eu não sabia que... Nossa, que medo disso aí. É literalmente uma interação com uma pessoa ali, só que... Jesus! Faz parte. Então, não sei se o pessoal tem alguma pergunta, estou verificando aqui no chat, o pessoal está mais comentando e agradecendo, achando que foi muito legal a tua fala ali, muito divertido ali, o pessoal gostou bastante. Então, eu não sei se tu, Blando, queria falar mais alguma coisa, mas eu já queria te agradecer, né, novamente, pela tua disponibilidade, por compartilhar um pouco do conhecimento teu com a gente, por também fazer parte agora, basicamente, através dessa live, tu se tornou parte, né, do nosso projeto de inteligência artificial, porque a gente tem o objetivo de levar isso sempre para o pessoal do ensino básico, as escolas, ensino médio, tudo, né? Claro que o pessoal também de outros níveis em si, mas o nosso foco mais são a juventude, e eu acredito que na forma como tu trouxeste todas as informações, foi uma maneira que, com certeza, o pessoal pôde aprender bastante, pôde entender. Então, a forma bem didática... Eu fico à disposição aí também. Pessoal, segue ela nas redes sociais. Como é que é? É @Blanda? Como é que é? Te acha no Instagram como? Blanda Melos. @Blanda Melos, com S no final. Melus. Com U? LLUS, isso aí. Então, Blanda Melos, pessoal, vai lá, segue ela. Se tiver alguma dúvida, já que vocês estão aí com um pouco de vergonha, depois manda ali uma mensagem para ela, que quando ela puder, ela dá uma respondida para você. Segue ela lá, tá, gente? Então, pode mandar que esse assunto a gente gosta. Que ótimo. Então, tá, Blanda, muito obrigado. Obrigado todo mundo aí que teve aí na parceria de hoje, aí nesta manhã, nos acompanhando. Fiquem bem, um ótimo final de semana, né? Mesmo que seja frio, vamos esperar que saia um solzinho, fique um solzinho para ficar um pouquinho mais agradável do que tá esse friozão. Então, parabéns novamente, obrigado todo mundo. A gente se vê numa próxima live, tá? Até mais, pessoal. Até uma próxima. Obrigado novamente, CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. Obrigado, Fevale, por acreditar nessa proposta. E, pessoal, dá uma olhadinha lá no nosso site, lá, ceted.fevale.br/IA na escola. Vão lá dar uma olhadinha, que todas as lives que a gente passou aqui estão lá já postadas. Vocês podem acompanhar lá também. Então tá, gente? Um grande abraço e um ótimo final de semana. Até mais!